Olá, tudo bem? Mais uma live política do PT. Esta é mais do que especial. Esta é, sem sombra de dúvida, a live esperada por toda a nossa militância. Hoje nós recepcionamos a companheira Fátima Bandeira, militante política, dirigente política, jornalista e professora. Companheira hoje tem a responsabilidade de coordenar, dirigir, mas sobretudo mobilizar e ser protagonista na Secretaria Estadual de Mulheres do PT Ceará. Nós, ao convidarmos esta companheira, temos a dimensão exata do que representa e do que significa hoje a ação política para fortalecer e principalmente construir uma ação protagonista das mulheres, pensando e analisando para o próximo período o papel político das mulheres, um setor que expressa mais de 50% da população brasileira, sem sombra de dúvida, é construir a identidade. E ao trazer a Fátima, nós vamos debater, discutir com você, trazendo sua opinião. Lembrem-se, primeiro agradecer a participação expressiva que nós temos encontrado nas nossas lives. Hoje, mais uma vez, nós pedimos, comente, compartilhe e traga sua curtição. Está aqui embaixo, você encontrará na nossa página do PT, nas mídias sociais, um encontro conosco. Vamos ouvir então a nossa companheira Fátima nesse momento de chegada, mas sobretudo um momento de olhar para o futuro. Diga lá, companheira Fátima. Não, Jacís, é muito importante que a gente esteja fazendo esse trabalho na Secretaria de Mulheres, como você disse, com a tarefa principal de mobilizar, porque efetivamente as mulheres têm exercido um papel de protagonismo muito forte após o golpe, durante o golpe, no enfrentamento antes que ele acontecesse e no pós-golpe, até porque nós somos as maiores vítimas desse golpe, né? O golpe que já é machista na sua origem, um golpe misógino que derrubou a primeira mulher presidenta do Brasil, a companheira Dilma Rousseff, a nossa presidenta legitimamente eleita, porque nós consideramos que ela é a nossa presidenta, o mandato dela não terminou, o que foi um golpe. Então, assim, as mulheres efetivamente têm exercido um protagonismo muito grande nos últimos tempos na vida política do país, mas nós precisamos atuar mais, nós precisamos nos organizar mais, precisamos atuar de forma mais organizada nos sindicatos, nas associações, nos partidos, enfim, uma atuação mais orgânica para que a gente possa coletivamente enfrentar esse golpe e devolver o Brasil à normalidade democrática. Bom, Fátima, nós tivemos aí uma ação muito forte em nível nacional das mulheres com 16 dias de ativismo político, onde se pautou não só o protesto, a denúncia, mas um conjunto de ações. Como é que foi esses 16 dias construído de mobilização para defender a questão e a causa da mulher brasileira? Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza especificamente, toda a movimentação em torno dos 16 dias de ativismo, ela aconteceu unificada entre movimentos sociais, organizações governamentais e não governamentais, para que a gente tivesse um impacto maior das ações. No caso específico do PT, nós tivemos atividades aqui com a nossa ex-ministra Leonora Menecute, que era ministra do governo da presidenta Dilma na Secretaria de Políticas para as Mulheres. Fizemos um debate muito bom, promovido pela Secretaria do PT, mas participamos também de todas as atividades promovidas por outras entidades durante os 16 dias de ativismo, que culminou com a caminhada no último final de semana, né, na Praia de Iracema. O que é importante, mais do que o que a gente fez nos 16 dias de ativismo, mas eu acho que o que é importante destacar é o que é que significam os 16 dias de ativismo. Porque nesse período você tem duas datas muito emblemáticas, nisso que a gente chama dos 16 dias de ativismo, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos e o Dia do Homem de Combate à Violência contra a Mulher. Então eu acho que os 16 dias de ativismo ele tem esse caráter simbólico de envolver os homens para o enfrentamento, para o debate da violência contra a mulher. Porque quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente está falando do nosso parceiro, né? É do nosso companheiro, é do homem que agride a mulher. Então, os 16 dias de ativismo, ele tem esse caráter de colocar o homem na discussão efetivamente, porque não adianta só a gente falar de mulher para mulher. A gente tem os momentos de fazer a discussão entre nós,
mas a gente tem que ter os momentos de fazer discussão com os companheiros. Porque se a gente quer fazer a mudança cultural, a gente tem que conversar com os homens. A gente não pode conversar só entre as mulheres. E a gente avança muito mais quando a gente conversa com os homens. Eu estava me lembrando de uma audiência pública que eu fui outro dia, em que foram apresentados inúmeros dados, né, sobre a violência contra a mulher. E uma das coisas que se estava pensando na discussão era como é que a gente envolve os homens para fazer essa tomada de consciência. Porque às vezes os homens nem percebem que estão falando. E quando a gente fala de violência, não podemos falar só da violência física. A violência física é o extremo da violência. Mas nós falamos da violência moral, da violência patrimonial, da violência psicológica, do assédio. Nós estamos falando de várias formas de violência. E muitos homens às vezes não têm a consciência de que aquele é um ato de violência que ele está cometendo contra uma mulher. Ele acha que a violência é só se bater, só se matar. E não é isso. Isso é o extremo da violência. Mas o processo da violência ele começa muito antes, com a tortura psicológica, por exemplo. Quantos homens fazem chantagem psicológica com as mulheres, ameaçam as mulheres, vou tirar seu filho, enfim. Todo esse processo de violência, ele não começa, no primeiro passo não é a agressão física. Então nós temos que tratar a questão da violência desde a sua origem. É preciso que as mulheres tenham consciência de que isto é uma violência e que os homens tenham consciência de que isso é uma violência e não venha a público apenas quando você tem já o extremo da violência, que é a violência física ou o assassinato de mulheres. Essa abordagem que a Fátima faz é interessante que se perceba de uma visão muito patrimonialista e patriarcal. Nós homens temos que perceber que nas instâncias de poder, onde participamos, onde dirigimos, acabamos reproduzindo certos comportamentos que elimina ou que dificulta as mulheres estar no processo elaborativo, decisivo. E é importante refletir sobre isso. Nós, homens, se não aceitarmos que dentro de todos nós tem uma certa ou um grau de machismo, nós não vamos conviver, dialogar e enfrentar essa problemática nas nossas relações familiares, nas nossas relações do cotidiano e principalmente na questão política. Fátima, o que nós podemos dizer pós-campanha dos 16 dias de ativismo que teremos aqui no Ceará? Quais são as ações e qual o percurso que vocês pretendem constituir nesses próximos meses na ação política das mulheres? É assim, vamos tratar de duas coisas. Uma coisa é o planejamento da Secretaria de Mulheres e quais são os objetivos e as ações que nós vamos desenvolver nos próximos dias. Do ponto de vista interno do Partido dos Trabalhadores, da ação da Secretaria, nós tivemos o nosso seminário de planejamento, tendo como norte que a organização interna das mulheres do PT é fundamental para que a gente possa enfrentar todos os problemas que são colocados para nós, dentro e fora do partido. Dentro do partido, o principal problema que nós enfrentamos, garantir o respeito à paridade. Garantir o respeito à paridade no sentido de que a paridade não pode ser algo formal, ou seja, ela não pode ser algo imposto, porque agora é paridade, as mulheres estão. Não, a paridade tem que ser algo assumido por todos. As mulheres estão porque elas são metade do partido, e nós somos metade do Partido dos Trabalhadores, as filiadas. Então, a paridade é o protagonismo das mulheres reconhecido pelos homens, que hoje, infelizmente, não acontece ainda. A gente sabe que tem muita resistência à implantação da paridade, a gente sabe dos problemas que a paridade trouxe, no sentido de que as mulheres agora têm que ocupar também os cargos de direção com paridade, que há uma resistência grande ainda dentro do partido, de vários companheiros com relação a isso. E a nossa tarefa é, tendo como norte fazer valer a paridade, tendo como norte a nossa organização fazer valer a paridade, né? Porque isso é muito importante. Então essa talvez seja a nossa tarefa. E a partir da compreensão de que a nossa organização é fundamental, nós montamos um calendário de atividades até julho de 2018. Até julho de 2018, porque depois de julho é campanha eleitoral, a gente não sabe o resultado da campanha eleitoral, então a gente só vai fazer o planejamento para o segundo semestre para 2019 após o processo eleitoral. No que diz respeito ao PT, o que é que nós já definimos? Primeiro, nós temos que fazer uma reunião grande com todas as nossas mulheres petistas sindicalistas que estão no movimento sindical, que nós precisamos nos organizar para atuar dentro do movimento sindical e dentro do PT com a agenda das mulheres. Nós também vamos fazer 2 grandes encontros regionais de mulheres,
um na região do Cariri, outro na região norte, durante o primeiro semestre, exatamente nessa perspectiva da organização para a criação das secretarias municipais de mulheres. Porque é muito importante que os diretórios municipais tenham as secretarias. Quer dizer, a secretaria estadual existe, a secretaria nacional existe, mas isso não rebate nos municípios. Então, os municípios não têm as secretarias municipais de mulheres. Nós temos um único município onde existe a secretaria, que é o município de Caucaia, aqui na região metropolitana, e nós precisamos, se nós dizemos que a organização é o fundamental para a nossa ação política, nós precisamos criar as secretarias municipais para que as mulheres do PT possam atuar de forma organizada. E nós somos 47 mil mulheres filiadas nesse partido. Então é um número muito representativo e nós precisamos que todas estejam engajadas na luta feminista, na luta das mulheres, mas também na luta de enfrentamento ao golpe, porque o golpe atinge a todos nós. Do ponto de vista da agenda social, nós temos um calendário do movimento feminista. A nossa próxima data mais importante é o 8 de março. Então nós temos toda uma discussão para construir o 8 de março de 2018, né? Para que a gente construa o 8 de março de 2018. Mas nós temos um calendário anual. Aí nós temos, para 2018, a Marcha das Margaridas, também é outro. Aliás, acho que a Marcha das Margaridas vai para 2019, não é 2018. Primeiro semestre de 2019. Né? Mas ela é construída, porque a Marcha das Margaridas é um processo muito importante. Ela não é construída só agora, ela é construída, nacional, né? Que é a etapa estadual. Ela é construída ao longo de 2 anos, porque ela acontece de 2 em 2 anos. Então ela é construída ao longo de 2 anos. Então tem toda a construção também da Marcha das Margaridas. E eu me lembrei das Marchas das Margaridas porque é muito importante a gente lembrar da questão da mulher trabalhadora rural. A mulher trabalhadora rural será uma das mais afetadas se essa reforma da Previdência passar. Então é muito importante que a gente esteja trabalhando com as mulheres rurais, também de forma muito específica, porque o grande prejuízo que a área rural vai sofrer com essa reforma é algo que a gente só vai conseguir visualizar se essa desgraça acontecer. Então, para que não aconteça, nós temos que trabalhar muito para impedir a reforma e que todas as suas consequências atinjam a mulher. Mas do ponto de vista da participação, o PT tem como decisão, a secretaria, se inserir no calendário nacional da luta das mulheres. Temos o Fórum Social Mundial também, que agora me lembrei que vai acontecer em março, né? Que será na Bahia, em Salvador, no governo do PT, no governo do Rui. E aí também vamos fazer a discussão da nossa participação no Fórum Social Mundial, porque também, neste momento, é outra instância fundamental que está sendo reativada para enfrentar o golpe. Muito bem. Fátima, eu falo muito, se deixar eu falo. É importante você, pode curtir, mas comente, compartilhe, traga a sua opinião. Esta temática ela é muito importante, sobretudo para valorizar e criar uma dinâmica de participação efetiva das mulheres na política. Fátima, essa semana nós tivemos uma reunião no PT para tratar de um problema específico de uma determinada cidade e só veio homem. E eu perguntei, cadê as mulheres? Né? Porque nós fizemos uma reunião numa cidade do interior e postamos essa foto, e uma militante, membro da executiva, nos cobrou, cadê as mulheres que não estão presentes nos bastidores? Cadê as mulheres que não estão presentes nas reuniões onde efetivamente ocorrem as decisões políticas? Eu acho que é importante nós estarmos atentos, ter uma exigência particularmente de quem está no papel de direção para exigir dos companheiros que venham, que tragam também as mulheres para decidirmos e na política construirmos os consensos necessários para efetivarmos nossas decisões. Fátima, a Câmara dos Deputados está debatendo a PEC 181, que é uma das PEC que certamente vai trazer muito debate político, porque traz a abordagem do aborto. Como é que vocês percebem esta discussão e qual o acompanhamento que vem sendo feito nas comissões e no plenário da Câmara? Olha, é assim, na verdade a PEC ela não tratava do aborto, isso é preciso que a gente deixe muito claro. Essa é uma PEC que tratava da licença maternidade, né? E oportunisticamente o setor mais conservador, mais reacionário da Câmara incluiu nesta PEC um retrocesso do Brasil no que diz respeito ao enfrentamento do aborto. Por quê? Porque quando a PEC trata do aborto, ela está dizendo que mulheres vítimas de violência sexual que foram estrupadas não terão mais direito
a fazer a profilaxia da gravidez. Porque não é o aborto. Isso é o primeiro erro que é cometido quando se trata desse assunto. Profilaxia da gravidez não é aborto. Profilaxia da gravidez é a pílula do dia seguinte, que está disponibilizada na rede pública por uma lei federal de 2013, no governo da presidenta Dilma, não só a pílula do dia seguinte, mas toda a profilaxia para DSTs também, todo o atendimento para o tratamento da violência física, o tratamento ginecológico, porque há uma violência brutal, então o tratamento dos órgãos genitais, mas o tratamento do espancamento. Então, isso é uma lei que deu conta de atender na rede pública todas as consequências da violência sexual contra a mulher. Com relação à questão da pílula do dia seguinte, uma lei de 1940 já assegurou, da década de 40, acho que de 44, assegurava o direito à mulher a interromper uma gravidez fruto de violência sexual. Então, o que essa PEC está fazendo, que foi colocado numa PEC que era para ser interessante, que virou isso, que nós estamos combatendo fortemente, é oportunisticamente retroceder o Brasil antes da década de 1940 e proibir uma coisa que já acontecia e que a rede pública, a partir da Dilma, tem obrigação de atender, né? Então, assim, nós estamos num enfrentamento grande contra essa PEC, mobilizando as mulheres, dizendo que isso é um absurdo, estão tentando vender para a sociedade que as mulheres vão fazer o aborto. Ninguém é obrigado a fazer aborto. Isso é uma decisão individual. E no caso específico da profilaxia da gravidez, tem que deixar claro, isso não é um aborto. Isso é uma prevenção para uma gravidez indesejada. Eu não vou nem entrar no debate de gravidez indesejada por outros motivos. Porque nós temos que discutir se nós somos ou não as donas dos nossos corpos. E eu acho que nós somos as donas dos nossos corpos e nós decidimos o que fazer com o nosso corpo. Mas, no caso específico da PEC, é impedir a profilaxia da gravidez, que é impedir que a mulher fique grávida. Então, quer dizer, é o absurdo dos absurdos, o retrocesso do retrocesso, e impedir que a rede pública atenda. Você sabe qual é a consequência disso? Sim. Mais mulheres vão morrer de aborto. Porque quem quer fazer o aborto, quem acha que deve fazer o aborto, vai fazer na rede pública, na rede privada, como? Clandestinidade. Então, assim, vai fazer o aborto de qualquer jeito. E a gente vai ter a morte das mulheres, o percentual aumentando muito. Portanto, é muito importante que o Estado arque com as consequências da violência que ele não consegue dar conta. Então, o Estado tem que arcar. E o que é o Estado arcar? É a rede de saúde pública atender. Nós estamos fazendo isso, inclusive, aqui em Fortaleza, especificamente. A vereadora Larissa Gaspar está com um projeto na Câmara Municipal, essa audiência pública que eu falei há pouco, inclusive, foi sobre esse projeto, na Câmara Municipal, para garantir que os hospitais da rede pública municipal também prestem o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, porque hoje é feito na maternidade escola, é feito acho que no Hospital Geral, né? Então, os hospitais públicos do Estado, mas os hospitais do município não estão preparados para esse atendimento. Porque também tem outra coisa, o atendimento não é só, olha, agora vai fazer, não, você tem que capacitar as equipes. Vocês imaginam que é o trauma de uma mulher que foi espancada e violentada sexualmente, chegar no hospital e não ser atendida por um profissional que esteja sensibilizado para aquele momento dramático que aquela mulher está vivendo, em que ela quer tirar do corpo aquelas marcas a qualquer preço, aquele sofrimento. Quer dizer, então, é preciso que as equipes sejam preparadas para atender essa mulher. E aí, o projeto da Larissa é que a prefeitura vai ter que qualificar o seu pessoal para fazer também esse atendimento na rede pública municipal. Esse debate, Fátima, ele envolve um sentimento que só dá para falar quem já teve alguma experiência muito próxima ou quem conviveu com alguém que foi violentada. E para o movimento de mulheres, em especial aquelas que entendem que a liberdade tem o controle decisório da sua vida, é algo que precisa ser respeitado e entendido por toda a sociedade.
nesse momento de golpe na Câmara, a gente tem assistido cada aberração, cada absurdo que tentam desqualificar e desmoralizar a luta e as bandeiras das mulheres. Bom, nós queremos ouvir sua opinião. Traga, comente, compartilhe, curte. A Fátima, a nossa secretária de Mulheres, tem uma experiência, uma larga experiência, tem uma capacidade de ação política muito grande e está trazendo hoje, nesta elaboração, muitas informações. Mas a nossa companheira jornalista, Poliana Uchoa, que é a última participação dela na coxia, ela não Entrevista fantasma, Entrevista fantasma. Vamos ouvir a nossa jornalista. Mas da próxima, Poliana, você vai estar aqui conosco, vai sair da clandestinidade. Ela quer ficar na clandestinidade, vai contagem regressiva. Vamos fazer aí, ó. Traga aí, vamos lá. Hashtag aparece, Poliana. Ok. Então, secretária, uma das perguntas também que eu gostaria de fazer o Ceará é um dos estados com maior número de feminicídios no Nordeste, né? Por dia, a Delegacia da Mulher aqui em Fortaleza recebe em média 50 denúncias. E aí, como é que a gente pode mudar esse cenário local e estadual e até nacional, né? O que é que as mulheres e os homens podem fazer para mudar isso? Olha, a questão da violência, quer dizer, quando a delegacia recebe esse número de denúncias, a gente está dizendo que as mulheres são vítimas de violência. A gente lembra aquele dado, hoje é o dado mais famoso, a cada 11 segundos uma mulher é agredida no Brasil, né? Esse é o dado que ficou mais famoso depois da tal pesquisa divulgada pela Folha, né? Mas isso é verdade, né? Então veja como isso está entranhado na cultura machista do Brasil. Essa mudança cultural, ela não é algo que você faz rapidamente. Então, assim, há todo um trabalho que precisa ser feito de mudança cultural, que passa por várias instâncias. Do ponto de vista da segurança pública especificamente, uma coisa que a gente sente muita falta é que, do ponto de vista da segurança, a questão da mulher é sempre tratada pontualmente. Eu vou pegar aqui o exemplo, inclusive, do nosso governo. Nós temos no Ceará o Pacto Ceará-Pacífico. Né? A política de segurança, o Pacto Ceará-Pacífico, não envolve a questão da mulher. Essa questão ela é transversal a todas as áreas. Né? Então, assim, tratar as questões das mulheres é ter a compreensão que o problema da mulher ele é transversal, ele atravessa todas as áreas. Porque quando você fala a mulher, você está falando da mulher, a família, o filho, o marido, sabe? O pai, o avô. Porque se você for pensar efetivamente no papel que as mulheres exercem na sociedade, e essa é uma discussão que nós temos que fazer, inclusive, para colocar no PIB o valor do trabalho doméstico, que ainda é assumido por nós, e que não faz parte do PIB, mas que faz rodar essa máquina da economia quando a gente faz todo o trabalho doméstico, que é esforço, que é exploração de mão de obra, né? Mas não entra no PIB, daí você tem a dimensão de como é profunda essa discussão do preconceito e da valorização da mulher, né? Então, assim, não é fácil você enfrentar o problema da violência, porque mudança cultural é lenta. Agora, essa ação cotidiana que a gente faz de denúncia, de estar nos meios de comunicação, de estar nos eventos. Quer dizer, quando a gente tem um calendário anual do movimento de mulher, nós temos um calendário anual de luta, né? Onde o 8 de março é o que tem talvez a maior repercussão. Mas nós temos, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, que é importantíssimo, faz parte do nosso calendário. Nós temos o Dia da Empregada Doméstica, faz parte do calendário de lutas. Nós temos o Dia das Margaridas, faz parte do calendário de lutas. Então, nós temos todo um calendário de luta e é esse trabalho, que a gente diz assim, esse trabalho de formiguinha que a gente faz. Esse é um aspecto para tentar. O outro é o trabalho junto às próprias mulheres, porque o machismo é dos homens, mas é das mulheres também. A gente tem mulheres que dizem, eu odeio feminismo, eu odeio feminista. Ora, todas nós somos feministas de um jeito ou de outro, quando nós somos independentes, autônomas, sustentando nossa casa. Né? Então, eu converso, eu faço parte do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e tinha uma moça no Conselho, disse, ela é membro do Conselho, eu tenho horror a esse negócio de feminismo, eu não sou feminista. Mas claro que você é. É claro que você não sabe que é, mas é. O que é que você está fazendo aqui então, nesse espaço? Foi tratado todo um preconceito contra o feminismo e a gente precisa recolocar na pauta essa discussão do feminismo. Nós somos feministas. O
feminismo no sentido de que nós todas lutamos para enfrentar o preconceito contra as mulheres, que deságua na violência. Porque quando a gente diz o preconceito, a gente está dizendo o seguinte, há o preconceito contra a mulher e isso vai terminar na violência. É por isso que existe a violência. Então, você tem que combater o preconceito para que você possa combater a violência, senão você não consegue avançar. Outro dia alguém estava usando um exemplo, porque ele bate na mulher só quando está bêbado. Por que ele não bate no cara que está no bar? Ele vai bater na mulher? É que ele não está com a cabeça na parede. Ele fica bêbado, não briga com o cara que está no bar, ele briga chega em casa e vai descontar na mulher a raiva que ele teve de alguém, né? Então não é assim, né? Essa questão do enfrentamento à violência, ela é muito profunda e vai, sim, infelizmente, Poliana, demandar muito tempo e muito esforço nosso. A gente não vai mudar isso tão rápido. E se a gente raciocinar que isso também está associado com a questão do capitalismo, ainda fica mais complexo esse enfrentamento, porque nós somos objeto, né, para o consumo, né? O que é que a gente vê? O que é que vende os produtos? Ainda hoje, apesar de toda a luta, de toda a resistência, você ainda vê nas propagandas a venda da mulher como objeto. Portanto, é um objeto, né, Fátima? É meu, é de minha propriedade, eu faço o que eu quiser com ela. Isso faz parte dessa cultura capitalista também, reduzir o papel da mulher. Reduzir no sentido de que não incorporar ao PIB as nossas atividades domésticas, né? Então, quer dizer, nessa associação do capitalismo, né, com o machismo, né, essas coisas muito imbricadas que você não consegue muito separar, então não é fácil, mas a gente tem muita disposição, a gente não desiste, a gente é mulher, a gente é de luta e a gente vai um dia conseguir mudar essa sociedade. Então, Fátima, continuando nessa pauta de repente, como é que está o feminicídio no Brasil, né? Saiu uma pesquisa recente de uma demógrafa, a Jaqueline Aparecida Ferreira, que ela afirma que a principal vítima do feminicídio são as mulheres negras. E aí, o que a gente poderia apresentar em relação a isso? Que além do racismo, tem o feminicídio com as mulheres. As mulheres negras são as maiores vítimas da violência, não é só do feminicídio, da violência em geral. Aí vamos associar de novo ao sistema econômico. As mulheres negras são as de menor salário, as de menor acesso à educação, né? Tem uma outra pesquisa que diz que em 2016, se eu não me engano, aumentou 54% o número de a violência contra mulheres negras e diminuiu e aumentou só 9% contra mulheres brancas, né? Apesar de sermos uma sociedade majoritariamente negra, né? A gente às vezes não se reconhece também como tal, mas nós somos. Difícil é branco aqui, albino, germânico, né, para caracterizar. Mas no Brasil o preconceito de cor é muito forte. Aí ele se reflete na questão socioeconômica. Então, as mulheres negras, do ponto de vista socioeconômico, elas estão em desvantagem em relação às mulheres brancas. E aí, do ponto de vista da violência, também elas estão mais suscetíveis, porque essas coisas não são dissociadas, né? Embora você tenha violência nas classes mais abastadas, você tem também, temos casos emblemáticos aqui no Ceará, né, que eu não vou exemplificar, mas temos casos aqui emblemáticos, né? Ela acontece em todas as camadas sociais, a violência acontece, mas nas camadas mais pobres ela é mais forte, porque ela vem associada a outros problemas, né? O problema financeiro é um desses problemas. Então, se desconta na mulher todos os traumas e todas as angústias que eu sofro no dia a dia. E aí ela é mais fraca, é nela que eu vou descontar, porque eu não consigo descontar no meu patrão, eu não consigo descontar no cara que brigou comigo na rua, eu chego em casa e vou descontar na mulher. E essa é uma outra coisa importante, a violência contra a mulher acontece majoritariamente dentro de casa. E é isso, a gente precisa denunciar, acontece dentro de casa. Não é na rua essa maior violência, ela é dentro de casa, ela em geral é o parceiro, ou o irmão, ou o pai, então ela acontece dentro de casa. Nós temos que denunciar isso, porque o fato dela acontecer dentro de casa, a gente não tem números reais dessa violência, porque muitas mulheres não denunciam ainda, por medo ou por outras condições, elas acabam não denunciando. Então os dados que nós temos da violência, eles ainda são muito irreais em relação ao número efetivo, as estatísticas efetivas que acontecem na violência contra a mulher. É muito grave essa situação de violência, né?
Você, dentro de 4 paredes, acha que tudo pode e nós não podemos aceitar com silêncio, com omissão. Nós temos que, onde tiver a presença desta natureza violenta que existe, denunciar e chamar os órgãos competentes, chamar os movimentos de mulheres e fazermos desta pauta uma pauta de solidariedade. 34% das denúncias dos 190, não, dos 180 são de pessoas vizinhas, não são as mulheres. Elas não têm coragem e são ou terceiros que acabam denunciando de tanto ver aquela situação. Por isso vamos comentar, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos amplificar esse debate e trazermos a nossa efetiva solidariedade. Fátima, vamos falar sobre eleições? Vamos. Nas últimas eleições, o PT Ceará conseguiu eleger uma deputada federal, a deputada Luiziane Lins, e uma deputada estadual, a deputada Raquel Marques. Como é que estará a chapa em 2018 no cenário estadual de uma bancada e para a deputada federal? O que é que a Secretaria, no seu planejamento, elaborou e preparou para fazermos a construção efetiva da presença das mulheres no parlamento e na política? Não, nós tratamos disso na nossa reunião de planejamento, porque qual é o problema que está colocado? 30% das vagas da chapa são ocupadas por mulheres. Obrigatoriamente, isso é da legislação eleitoral, inclusive um avanço da legislação, fruto de luta das mulheres, inclusive do PT. Você sabe que essa coisa dos 30% começou no PT, quando o PT, na década de 90, criou os 30% de mulheres na direção do partido. E olha que foi muita briga. Hoje é paridade. E foi muita briga aquela Hoje época. é paridade. Acabou que isso virou uma legislação e 30% das vagas na chapa tem de ser ocupada por mulheres. Bom, esse é um aspecto. No caso específico do PT, nós queremos evitar o que acontece na maioria dos partidos, na grande maioria dos partidos, que é candidatas laranja para garantir a maior chapa de homens, né? E aí aqui não tem santo, acontece em todos os partidos, inclusive no nosso, e a gente tem que dizer isso claramente, porque a gente só enfrenta as questões quando a gente as coloca com toda a transparência. No PT também acontece. O que é que nós discutimos e que nós queremos resolver? Conversar com as mulheres que estão sendo estimuladas e as que nós estamos estimulando para serem candidatas, que elas serão candidatas de fato e que elas terão todo o apoio da secretaria, e nós vamos discutir com a executiva do partido como é que vai se dar esse apoio, porque assim como nós temos 30% das vagas, nós temos 30% das verbas, né? E aí nós queremos discutir como é que nós vamos financiar. E aí nós temos muita clareza da perspectiva de eleger mulheres. Nós queremos, inclusive, conversar com o governador Camilo Santana sobre esse assunto. Queremos conversar com ele, na verdade, duas coisas. Queremos conversar com ele sobre a participação das mulheres nas eleições, porque elas são muito importantes para a eleição dele e são importantes para contribuir com o governo dele. Então nós queremos conversar com ele sobre a eleição das mulheres e sobre o plano de governo dele. Que nós queremos dar a nossa contribuição para a elaboração do plano de governo para a reeleição do Camilo. E esse é o movimento que nós estamos fazendo, nós já começamos a conversar, nós temos alguns nomes que estão se colocando já como candidato, tanto para federal como para estadual, mas sentimos sim muita dificuldade de ocupar os 30%. Por isso nós estamos fazendo um planejamento de conversar com as companheiras que são lideranças comunitárias, que são lideranças sindicais, para que coloquem seu nome à disposição e que a gente vai apoiar e ajudar na perspectiva de que a gente possa não só ter uma chapa com 30% de mulheres, mas ter uma chapa de mulheres competitiva, para que a gente aumente a nossa bancada de mulheres, porque nós precisamos aumentar a bancada de mulheres, por mais que os companheiros que estejam na bancada tenham sido parceiros nossos em todas as nossas lutas, e isso nós não podemos reclamar, todos os nossos deputados federais ou estaduais têm sido extremamente solidários com a nossa luta. Mas você mesmo disse há pouco, ninguém é capaz de sentir o que a gente sente na pele, porque são homens, é diferente, nós temos universos diferentes, nós temos vivências diferentes, nós não somos iguais, nós temos que ter o mesmo respeito, mas nós temos que ter clareza que nós somos sim diferentes. E aí, assim, é muito importante que a gente tenha mulheres no parlamento, é muito importante, né? Por isso nós precisamos reforçar.
uma sociedade que tem mais da metade da sua população de mulheres, só tem 10% de mulheres representadas no seu parlamento. Então isso é um absurdo, é por isso que esses retrocessos acontecem, porque nós não temos as mulheres no parlamento, né? E às vezes as poucas que temos ainda são machistas também, porque a gente ainda enfrenta isso, nós temos problemas sérios com as bancadas evangélicas de mulheres, né? Que aí a gente tem uma dificuldade muito grande de debate. A gente tenta, mas a dificuldade do debate é muito forte. Então nós precisamos eleger mulheres que tenham consciência da luta das mulheres, que tenham consciência da importância do feminismo, e esse é o esforço que nós vamos fazer para as eleições de 2018, para tentar reverter isso, porque é um absurdo, viu? Nós elegemos 4 deputados federais, só uma mulher. Nós já elegemos 2 deputados estaduais, nenhuma mulher, porque a Raquel assumiu como suplente, né? Dos 2 que nós elegemos, os 2 eram homens, né? Então, assim, nós precisamos eleger mais mulheres, porque a gente precisa colocar na agenda do parlamento e na agenda da sociedade as questões para o empoderamento das mulheres e não para a reversão de direitos. Fátima, há toda uma discussão dessa semana que se ouviu do presidente Temer, do mercado financeiro, do Banco Mundial, que agora resolveu assumir o seu papel político de ingerência e interferência na pauta política e econômica brasileira, o debate para pressionar a reforma da Previdência. Efetivamente, qual é o impacto da reforma na vida das mulheres brasileiras? Olha, o primeiro é básico, né? Assim, é básico, né? Essa reforma não leva em conta que nós ainda temos aqui no Brasil, no mínimo a dupla jornada e na maioria dos casos hoje a tripla jornada, né? Então assim, essa reforma, ao não levar em conta essa questão da nossa jornada de trabalho, né? Aumentando a aposentadoria, né? Eu fico pensando numa professora, quando as minhas filhas eram pequenas, eu vou contar esse caso porque para mim era emblemático, as crianças eram de creche. E eu ia trabalhar e deixava as crianças na creche. Então, quando eu chegava de manhã cedo, eu deixava as crianças na creche. A professora estava lá, recebia e tal. E eu ia buscar às 6 horas da tarde, na creche. Aquela professora que eu via de manhã, quando eu ia buscar às 6 horas da tarde, era uma mulher exausta, desesperada, sabe? Por quê? Você tomar conta de 30, 40 crianças não é brincadeira. Verdade. Né? Quer dizer, e quando ela chegasse em casa, ela ia cuidar dos dela e das coisas da casa. E do marido. Né? E do marido. Que é um absurdo. Né? Então, quer dizer, quando você tem uma reforma que ignora uma realidade social brutal que as mulheres vivem, só isso já era suficiente. Só a mudança da faixa de aposentadoria, porque o Temer vai dizer que nós vamos viver até os 140, né? Se fosse verdade, né? Ele disse que até os 140. Né? Mas isso é uma questão brutal, você imaginar. Eu sou professora, eu fui professora e professora de adultos, e é cansativo, quer dizer, você não leva em conta, a professora é aquela horinha na sala de aula, não. Toda a preparação que a gente tem para dar aula, tudo que a gente tem que ler, tudo que a gente tem que escrever, tudo que a gente tem que pesquisar para montar uma aula, isso é hora de trabalho. Então, a gente fica realmente muito cansado. Sem contar que depois tem que corrigir as provas elaboradas. Não, que são extra classe, né? Então todo o trabalho é extra classe. Então assim, você imaginar que nós vamos aumentar, nós vamos continuar entrando no trabalho aos 16 anos, né? Nós vamos continuar começando a trabalhar com 16, no limite com 18, né? E se tiver vaga, né? Porque também nesse governo golpista também não tem mais nem emprego. Mas quando tem, a gente começa a trabalhar com 16 anos. Formalmente, né? Isso para levar em conta o mercado formal, porque tem gente que começa criança, que é a exploração do trabalho infantil. E aí a gente vai aí até os 70 anos trabalhando bobagem, né? Ora, gente, pelo amor de Deus, nós temos que ter o direito de dar a nossa contribuição e usufruir da nossa contribuição para o conjunto da sociedade. E a Previdência é isso. A Previdência é a contribuição de todos para o usufruto de todos. Esse é o conceito da Previdência. Todos contribuem para todos poderem usufruir, né? E aí tenta se vender uma ideia de reforma da Previdência, de que é acabar com privilégios. Acabar com privilégio era acabar com a aposentadoria e com os privilégios do judiciário. Esse sim é cheio de privilégio. Não é o serviço público do executivo que é cheio de privilégio, não são os servidores públicos estaduais, os servidores públicos municipais ou os servidores públicos federais
Quem é cheio de privilégio é o judiciário, o que ganha o juiz, o que ganha o desembargador, o que ganha o promotor, não só de salário, mas de todos os extras que eles recebem para comprar paletó, para pagar casa, para pagar colégio e faculdade de filho, que nós trabalhadores comuns não temos. Aí os privilegiados somos nós? Não, essa reforma da Previdência, ela é uma reforma que visa implantar no Brasil a previdência privada para alguns ganharem dinheiro. E a gente tem que começar a dizer isso com todas as letras. Eu estou muito indignada com essa propaganda que está saindo agora na televisão, de que não traz prejuízo para as mulheres rurais, traz um prejuízo enorme, que foi um avanço enorme que nós vemos nos governos Lula e Dilma com a previdência dos rurais, e eles querem desmanchar tudo isso. Então, eles querem acabar com a previdência pública no Brasil, para trazer de volta a previdência privada, que os mais velhos, da geração do meu pai e da minha mãe, conheceram, que pagaram a vida inteira uma previdência privada, e quando iam se aposentar, tinha falido, tinha fechado, quando estava recolhendo dinheiro, mas não tinham dinheiro para pagar. Então, era isso que vigia no Brasil, antes de você ter o fortalecimento da previdência pública. É isso que eles querem de volta, acabar com a previdência pública, para que eles ganhem dinheiro com a previdência privada, e que a gente, ao final, terminando de pagar, não tenha condições de se aposentar com o mínimo de dignidade. Então nós temos que reagir, nós temos que ser contra, nós temos que ir para a rua, é um absurdo. Os companheiros do movimento dos pequenos agricultores estão em greve de fome desde o dia 5 de dezembro, vai aumentar a greve de fome, nós vamos fazer o enfrentamento, nós não podemos, esse golpe está acabando com o Brasil, acabando com o nosso pré-sal, que era a nossa perspectiva de futuro, acabando com o pré-sal, querem acabar agora com a nossa maior riqueza, que é a energia, que nós temos também no Brasil em abundância, querem acabar com a Previdência, querem acabar com os bancos públicos. Então, assim, esse golpe quer destruir o país. Para quê? Para manter o nosso povo oprimido, para que a gente não possa ser emancipado como a gente estava sendo nos 13 anos dos governos do PT. É isso que essa elite conservadora, que essas famílias oligarcas aqui do Brasil não admitem, que o povo possa crescer, que o povo possa se desenvolver. Eles querem nos manter oprimidos para eles ganharem dinheiro. Bom, você pode compartilhar, você pode curtir, mas comente. É fundamental você construir nesse percurso elaborativo, junto conosco, opiniões, para que a gente produza síntese e dessa síntese estejamos unificados na luta. Fátima, você falou do golpe da natureza. Muitos diziam e dizem que este golpe continuado, ele tem um fim último, que é impedir a candidatura do presidente Lula. Esta semana nós assistimos aí a data marcada para janeiro do julgamento dos recursos da sentença do Sérgio Moro do presidente Lula. Como é que você vê esse golpe continuado na perspectiva de inibir ou proibir ou caçar a legitimidade, a legalidade do presidente Lula em ser candidato em 2018? Primeiro hashtag, vamos invadir Porto Alegre no dia 24. Primeira coisa, né? Vamos invadir Porto Alegre, é um absurdo. Vou começar por isso, porque o primeiro absurdo desse julgamento no dia 24 é que no dia 24 faz um ano da morte da dona Marisa. Então, quer dizer, isso já é uma crueldade. Isso deixa de ser um problema político e passa a ser uma crueldade. O presidente Lula será julgado no dia da missa de um ano de morte da sua companheira da vida inteira. Então isso não é justiça. Não é justiça. Isso é crueldade de um juiz que faz um negócio desse. Bom, isso é porque a gente não pode deixar passar, porque isso indigna todas nós mulheres, e nós sabemos que a Marisa morreu por tudo que estavam fazendo contra a família dela, porque a gente, tudo que fazem contra as nossas famílias, nós sentimos profundamente, nós temos uma solidariedade enorme com o presidente Lula. Então, assim, essa é a primeira coisa que a gente queria colocar. Eu não acho que o fim último é derrotar o presidente Lula, eu tenho muito mais medo disso, porque alguém, não me lembro mais quem, já dizia assim, se for preso... Se for candidato, não é lógico, não, se for candidato... Era se for preso, vira herói. Se for morto, vira mito. Isso. Né? Então, se o Lula for preso, vira herói, se for morto, vira mito. Eu não sei se este é o último ato desse golpe contra o presidente Lula. Eu confesso para você que eu tenho muito medo do que eles são capazes de fazer. Tenho mesmo. Tenho dito em conversas privadas, eu morro de medo da segurança do presidente Lula, porque eu acho que eles são capazes de qualquer coisa
para impedir que o presidente Lula possa voltar a governar esse país e trazer a nossa dignidade de volta. Tenho muito, muito, muito medo. E não acho que eles tentarem impedir a candidatura do presidente Lula seja o fim do golpe. É mais uma etapa do golpe, porque daí, se eles conseguirem eliminar o presidente Lula em qualquer aspecto, eles vão fazer todas as outras desgraças, porque o presidente Lula significa, gente, a nossa resistência. O que é que o Lula é hoje? O Lula é o símbolo da nossa resistência ao desmonte que está sendo feito, à desgraça que está sendo plantada, aos retrocessos que estão sendo vividos pelo Brasil. O Lula representa essa resistência. O Lula representa o sonho. Eu me lembro que na primeira eleição do Lula era a esperança vencer o medo, né? Então, eles têm muito medo disso. Eles têm muito medo que o Lula consiga de novo trazer a esperança para o nosso povo. E é isso que ele está trazendo. E é por isso que ele está em primeiro lugar nas pesquisas. E é por isso que quanto mais eles atacam, mais ele cresce. Porque quanto mais eles aprofundam o golpe, mais a população sente na pele que o golpe não era contra a Dilma. O golpe contra a Dilma é porque ela era mulher. Mas o golpe era contra todas as mulheres e contra o povo brasileiro. Contra tudo que nós estávamos vivendo no Brasil. Então, assim, eu acho que o golpe, se eles conseguirem impedir o presidente Lula, terá continuidade. Eles vão destruir o nosso país. Destruir literalmente o nosso país, subordiná-lo, colocar nosso povo de joelhos. E nós não podemos aceitar isso. Nós temos que reagir, temos que estar nas ruas e temos que lutar para ter eleições livres, porque ainda tem outro problema. Se eles não conseguirem impedir a eleição do Lula, vocês acham que vai haver uma eleição limpa e democrática nesse país? Nós temos que denunciar isso mundialmente. Aliás, a Dilma está fazendo isso. A nossa presidenta está rodando pelo mundo denunciando esse golpe e dizendo tudo que eles estão fazendo com o Brasil, inclusive tentando alterar a legislação eleitoral, até tentando mudar agora. Se o Lula ganhar, não vai ser presidencialismo. Fizeram isso na época do João Goulart, né? Vai ser parlamentarismo. Nós já vimos isso no golpe de 64, né? Então, assim, é muito difícil. Se nós não formos para a rua, nós não vamos reverter. E aí isso começa por ocupar Porto Alegre no dia 24, hashtag Ocupa Porto Alegre. Este é o nosso papel. Você, meu companheiro, minha companheira, que atua, que é militante, que tem uma relação de identidade programática, seja com a esquerda, seja com os movimentos progressistas, seja com o sentimento de Brasil, não deixe que esta elite carcomida, que produziu todos os fenômenos aos quais nós convivemos e conhecemos, traga o Brasil ao seu início de colônia. Eles querem voltar à época da colonização. E nós, nessa live de hoje, estamos concluindo esse debate, mas queremos, durante todos os próximos dias, trazermos o sentimento de mobilização. Lula não é simplesmente Lula. Lula é sonho, é utopia. Lula é a expressão real da vontade, da relação política do povo brasileiro com as suas causas históricas. Obrigado. Compartilhe, trazendo consigo as nossas visões e as nossas concepções. Agradecer a Fátima e conosco vamos construindo neste percurso elaborativo formulações para fazermos a nossa unidade política a ferramenta mais importante da nossa ação. Obrigado, Fátima. Possa trazer o abraço aí para a nossa militância, simpatizantes, apoiadores, lutadores sociais. Não, eu que agradeço. É importante isso que você está fazendo, da gente trazer as secretarias para dividir com os nossos companheiros de partido o que cada secretaria está fazendo. Parabéns para você, para a Poli, que faz com você esse próximo processo, ela não vai ficar né? A Poli é a Poliana, viu? Ela vai aparecer. Mas só agradecer a vocês a oportunidade de poder estar aqui debatendo e conversando com vocês sobre esses assuntos. Obrigada. Parabéns. Ok. Junte-se ao PT nessa luta.